Inclusive eu vim pensando essa semana, preparando a mensagem e querendo falar sobre o Dia dos Pais, né, para marcar realmente a data e ter uma reflexão bíblica sobre isso. No entanto, são tão poucos os pais presentes no mundo e até na igreja hoje, né, que são muito mais mulheres presentes, tanto nas famílias quanto no mundo. E aí eu trouxe até uma pesquisa, que não é tão recente, mas é uma realidade que a gente sabe que existe. É uma pesquisa de 2022, de registro civil do Portal da Transparência do Brasil, que diz que só no primeiro semestre de 22, houveram mais de 100 mil registros de nascimento que não possuem o nome do pai. Olha esse dado. Em um semestre, primeiro semestre de 2022, 100 mil registros de nascimento sem o nome do pai. É muito triste, né? É muito sério isso. E contrapondo a isso, eu quero afirmar a importância do pai, da paternidade, a importância de Deus como nosso pai e a importância da gente ter uma cultura que de fato valorize a família, não num discurso, mas sim na vivência, né? A gente sabe que não existe o modelo ideal, não existe algo que é definitivo e válido para todas as pessoas, mas a gente sabe também que quando se tem uma estrutura familiar de pai e de mãe, e ambos presentes na vida dos filhos, todo mundo ganha com isso, né? As crianças, a família e tudo mais. Então isso é muito, muito importante. E aí, há algum tempo, eu preparei algo pensando Deus como nosso pai. Como é que Deus age como pai? Porque é muito presente essa perspectiva na Escritura, especialmente no Novo Testamento, né? De Deus como Pai nosso, de Deus como nosso pai. Como é que é isso? E aí, a primeira coisa que me vem à mente de Deus como pai, que isso está especialmente no Novo Testamento, é de um Deus que prepara a vinda do Filho. Olha só, em Lucas capítulo 1, versículo 31, o texto bíblico fala que Deus envia um anjo para falar com Maria e diz: você ficará grávida, dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Não bastasse o anjo falar com Maria, Deus manda o anjo também falar com José. Quando José achava que tinha sido traído, que deveria desistir do casamento com Maria, uma vez que ela estava grávida e não era dele, o anjo aparece para José e diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 20: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então Deus é um pai que prepara a nossa chegada. No Salmo diz que Deus é quem nos constrói no ventre da nossa mãe. Que Deus nos observa na geração dentro do útero da nossa mãe. Então, Deus é um Deus que prepara a chegada. Quando a gente pensa no modelo para essa paternidade, a gente tem que considerar isso, que pai é alguém que se prepara para a chegada do filho, que prepara a família, que prepara a casa. E por mais que isso seja difícil, e que quando chega o filho é que a gente vai se dar conta de toda a demanda e todo o caos que é, mas ainda assim, um pai presente prepara e se prepara para a chegada do filho. E para tudo isso e todos os desdobramentos disso. Uma coisa bem importante, além de preparar essa chegada do filho, é que pai é aquele que ama o filho e faz questão de dizer publicamente. Lembra a regra de ouro das relações? A repreensão no reservado,
e o elogio público. Guarde essa regra para a vida, para todos os seus relacionamentos, para tudo. Quando for repreender alguém, repreenda no privado. E quando for elogiar, faça em público. E Deus é alguém que elogia o Filho em público. Porque lembra quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão? Mateus capítulo 3, versículo 17, vem uma voz do céu que diz: este é meu Filho amado, em quem eu me agrado. Esse é o meu Filho amado que me agrada. Esse é meu Filho amado que me dá prazer. Esse é o meu Filho amado em quem eu me alegro. Todas essas são traduções possíveis para essa voz divina que afirma Jesus ser o Filho amado de Deus. Então é importante, se foi importante para Jesus ouvir que Ele era amado, imagina para nós de carne e osso, como é importante a gente ouvir que nós somos amados, né? Então é uma coisa que eu tenho praticado e tentado praticar com o Estevão. Filho, o papai te ama. E depois que eu dou uma bronca, mais ainda eu tenho que dizer, o papai te ama e está te ensinando, né? Não se esqueça disso. Então, deixar ele na escola, o papai te ama. Então, afirmar esse amor, isso fortalece a nossa identidade. Isso faz a gente, de fato, se sentir amado. Porque no mundo, nas aflições, nas confusões da vida, é muito fácil a gente sentir o desamor e até o desamparo. Mas quando ecoa na nossa mente essa voz tão importante de que nós somos filhos amados, isso nos fortalece. Isso fortalece a nossa identidade. Isso faz com que a gente não se submeta a qualquer tipo de relação, que às vezes uma mulher apanha do marido e fala assim, mas ele me ama. Não, ela não precisa se submeter a um amor violento, se ela teve um amor afetuoso do seu pai, que afirmou esse compromisso e mostrou esse amor. E isso vai fortalecendo a nossa identidade para todo o resto. De que, se ninguém me ama, o meu pai me ama. Se houver desamor de todo o resto do mundo, eu sou amado pelo meu pai. E isso fortalece muito a nossa identidade, isso fortalece muito a nossa jornada. E ainda que não tenhamos um pai humano que nos ama, nós temos Deus como nosso pai amado. E aliás, essa é a grande frase lá do programa do Celebrando a Recuperação, do qual eu fiz, e sonho até que a gente tenha aqui na igreja. E a gente sempre fala do nosso nome, da nossa luta em alguma área, mas falamos antes ainda, eu sou um filho amado de Deus. Então, como é importante a gente afirmar, mesmo diante das nossas lutas, das nossas confusões, das nossas quedas, dos nossos pecados, a gente poder afirmar para nós mesmos e para o mundo, eu sou um filho amado de Deus. Então Deus é esse que brada do céu e mostra para todo mundo, Jesus é o seu filho amado. E Ele faz questão de mostrar isso publicamente. E é o meu filho amado em quem eu me agrado, em quem eu me sinto feliz com Ele. Olha só, Deus também é um pai que recebe a obediência pela sua coerência. Isso é muito importante, porque os pais devem cobrar obediência aos filhos. Mas a obediência será facilitada e legitimada pela coerência, pelo exemplo. E olha só o que João 5,19 diz, que Jesus deu a resposta aos que questionavam a respeito de Deus. Ele disse, eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho faz também. Então o próprio Jesus fala que o que ele faz, ele não fazia dele mesmo, ele fazia porque ele via o pai fazer.
Ele estava repetindo aquilo que o pai fez. Num outro texto, quando Jesus fala sobre trabalho, até sobre a quebra do sábado e sobre trabalho, ele diz: eu trabalho porque meu pai trabalha também. Ou seja, eu estou repetindo o modelo que eu vejo do meu pai. Então, como isso é forte, essa coisa da gente ter as nossas crianças podendo replicar e repetir o modelo dos nossos pais. E isso acontece inevitavelmente, inclusive para o bem e para o mal. Acontece a repetição da virtude dos nossos pais e acontece a repetição dos vícios dos nossos pais. Isso a gente está vendo no mundo toda hora. Em termos de bons resultados, em termos de maus resultados. Quando esse tipo de pesquisa vai para sistema penitenciário, vai para a Fundação Casa, a gente vê a ausência paterna ainda maior nas infrações diante da lei. Por quê? Por falta desse pai ou por mau exemplo desses pais em muitos casos. Isso não justifica, claro, o crime, porque no final do dia cada um vai dar conta de si. Mas essa influência de casa, ela é muito forte. E ela é muito importante e ela não pode ser menosprezada. A gente não pode achar que o nosso pai e a nossa mãe não têm influência sobre nós. A gente não pode achar que, não pode ser de qualquer jeito aí, de qualquer forma, cada um dá conta de si no mundo. Não. Há uma influência gigante da nossa família de origem, tanto na questão consanguínea, quanto na questão da educação e da criação. E eu tendo a dizer que a influência da educação e da criação é maior do que a influência consanguínea. Eu tendo a crer nessa perspectiva, de que a influência cultural, de presença, ela é maior do que a influência consanguínea. Porque a vivência, a construção que vai se fazendo num relacionamento familiar, e principalmente ao longo dos anos, quando esse relacionamento é desde criancinha, inclusive, maior ainda a influência para o bem e para o mal. E Jesus mostra a influência do próprio Deus, o seu Pai do céu, sobre si. Então os pais devem cobrar obediência aos filhos, mas em troco dessa obediência, devem lhes dar coerência. O apóstolo Paulo diz: filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não irritem os vossos filhos. E uma das coisas que mais nos irrita é a não coerência. Uma das coisas mais difíceis e talvez quase impossíveis é a gente obedecer aquele que não é coerente. Parece que a obediência perde a validade, perde o sentido. E como é mais fácil obedecer aquele que é coerente, obedecer aquele que dá o exemplo, fica muito mais fácil a nossa obediência. Uma coisa, um movimento do pai. Esse é um movimento muito do pai. Todos os outros movimentos podem ser do pai e da mãe, né? Agora eu acho que esse movimento aqui é mais do pai. O pai entrega o seu filho ao mundo. A mãe tem dificuldade de entregar o seu filho ao mundo. Na psicanálise, a psicanálise em geral, especialmente, né, no nascedouro dela, vai dizer que o pai precisa fazer esse movimento, né? Cortar o cordão umbilical entre mãe e filho e lançá-lo ao mundo. E Deus faz isso, porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus é um Deus que também dá o seu Filho ao mundo. Por isso que a gente fala que Deus é pai, né? Se Deus fosse mãe, não dava o filho. Ficava com seu filho lá, não ia entregar na cruz, não. Ia ficar com seu filho bem guardadinho, debaixo de suas asas, lá no céu. Mas como Deus é pai, Deus entrega, Deus dá. Mas esse também é o nosso papel. E esse papel é um desses papéis que se dobram, né, naquelas mães que são pai e mãe,
que precisam se desdobrar numa duplicidade de papel, porque a gente precisa, e os nossos filhos precisam, desse duplo movimento. De acolhe e empurra, acolhe e empurra. Porque você acolhe, abraça e ama, mas você lança para o mundo. Você segura, alimenta e lança para o mundo. É impressionante, por exemplo, como é talvez mais fácil para mim deixar o Estevão na escola do que a Cris deixar. Primeiro porque ela é mãe, e aí ela não quer desgarrar dele. E segundo, porque ele é filho e faz mais manha com ela do que comigo. A professora fala, quando ela traz é um escândalo na porta da escola. E quando eu levo é tchau papai, foi. Impressionante. Mas é esse o meu papel, nesse caso é esse o meu papel. Eu tenho de lançá-lo ao mundo. Eu tenho de levá-lo para a escola. E ele reclama de manhã que tem que ir para a escola. E eu falo, filho, a vida é assim. Todos os adultos têm que trabalhar e todas as crianças têm que estudar. É assim a regra da vida. Todos os adultos têm que trabalhar, todas as crianças têm que estudar. Então você tem que ir para a escola. E aí, então, lançá-lo ao mundo, e a gente, com o Estevão, com relação à escola, a gente faz isso desde os 9 meses. Então é um desafio, lançá-lo ao mundo, lançá-lo para a escola, lançá-lo para o esporte depois, lançá-lo para a vida. Depois vai ter o dia de lançá-lo para a faculdade. A gente vai lançando, a gente vai enviando, dá a segurança do lar de que ele tem para onde voltar. A casa dele é sempre o lugar dele, onde ele é bem-vindo e acolhido, mas ele não pode ficar só em casa. Ele fala, quero ficar em casa, quero ficar com meus brinquedos. Não, não pode, filho. Você tem que sair. Não dá para ficar só em casa também. Não dá para ficar em casa eternamente. Não dá para ficar em casa até os 30, até os 40, até os 50. Não dá. Você tem de ir para o mundo. E esse é o movimento saudável da vida. De ter para onde voltar, mas esse lugar não ser uma prisão onde a gente tem que ficar. Esses dias eu vi um meme que o cara falou que casamento era uma prisão de regime semiaberto, Você sai para trabalhar e volta. Mas não vamos pensar assim, Não é bem assim, não. Tem mais coisas. Mas esse movimento é um movimento importante, Que a gente não deve perder de vista. O ir e o vir. O lançar ao mundo e o receber. E até como igreja, A gente tem que pensar nesse movimento, inclusive como igreja. Domingo estamos aqui reunidos juntos. Durante a semana estamos em missão no mundo. Voltamos o domingo para estar juntos. Durante a semana estamos de novo em missão no mundo. Esse movimento é um movimento de saúde. Em todos os aspectos. Esse ir e esse vir. Esse estar lá fora e ser lançado para fora. E esse ser acolhido aqui dentro. E por fim, Deus é um pai que nunca abandona o seu filho. Olha o que diz Atos 2:31. Prevendo isso, falando da morte de Jesus, falou da ressurreição, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Por mais que Jesus teve a sensação do abandono, Na cruz ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele cita um salmo. Então há uma sensação de abandono, porque talvez na vida a gente vai ter que lidar com sensações de abandono, que às vezes são reais, que a gente foi abandonado mesmo, e às vezes é uma sensação do abandono. E às vezes esse abandono, ela pode ser um abandono proposital, Um pai que abandona o filho propositadamente. E às vezes esse abandono acontece por contingência da vida. O nosso pai, eventualmente, e eu sei de alguns casos aqui, nosso pai morreu. É um abandono. É um abandono não por culpa dele, é um abandono de contingência da vida. Mas não deixa de ser um sentimento de abandono. Foi embora.
Então, há abandonos propositais e responsáveis, e há abandonos por consequência da vida. Há abandonos que a pessoa está presente, mas você se sente abandonado porque você sabe que você está passando sozinho por aquela situação. E aí bate também sentimentos de abandono. Estou sozinho, estou solitário, estou abandonado. Isso também tem a ver com contingência da vida. É natural esse abandono. Mas a gente sabe que Deus não nos abandona. Ele está conosco. Ele ressuscitou a Jesus da sepultura e ele prometeu, e Jesus Cristo prometeu para nós: eu estou com vocês até o fim dos tempos. Então, o nosso Pai do céu é um Pai que está presente conosco todo o tempo. E isso é muito, muito, muito precioso, essa presença. E nós temos de trazer a nossa consciência disso. Mesmo que por vezes nos sintamos sozinhos, mesmo que por vezes nos sintamos abandonados, nós temos que voltar à consciência. Opa, meu Deus é Emanuel, meu Deus é Deus conosco. Jesus prometeu sua presença para mim. E ainda, por último, Jesus é premiado. Deus é um Pai que premia a missão cumprida e lhe dá autoridade. Olha o que Jesus diz em Mateus 28. Jesus se aproxima dos discípulos e diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, Deus é um Pai que premia Jesus pela sua missão cumprida e delega a Jesus toda a autoridade. Interessante isso, né? Porque às vezes os pais querem ser a autoridade a vida toda. Mas nem sempre tem que ser assim. Até porque tem ciclos na vida. E Deus, como Pai soberano e supremo, passa a autoridade para o Filho. Quando Jesus cumpre a sua missão, Ele diz: agora assenta-te à minha direita e você terá os inimigos todos debaixo dos seus pés. Você é a autoridade. Não há outro nome maior do que o nome de Jesus, que está acima de todo nome. Todo poder no céu e na terra foi dado a Jesus, aquele que cumpriu a missão, aquele que foi obediente ao Pai até o fim e recebeu do Pai essa prerrogativa de autoridade máxima. Então o Pai também delega autoridade. Se esse filho transmite confiança, o Pai delega. E essa é a dinâmica, inclusive, da relação saudável, né? Confiança e delegação para autonomia. Quanto mais confiança você transmite para alguém, mais esse alguém deve delegar autonomia para você. Se você é irresponsável, vai ser difícil te delegar autonomia, porque você não se mostra confiável. Se você se mostra confiável, você pode cobrar autonomia, porque você se mostra. E esse, inclusive, é o ciclo saudável da infância que passa pela adolescência e que segue para a vida adulta, que é oferecer autoridade, delegar autonomia, à medida que o outro demonstra maturidade e confiança. Então, se você é alguém confiável, você ganha maior autonomia, maior autoridade. Se você não é confiável, a gente não pode dar autonomia para quem não é confiável. A gente não pode delegar autoridade para quem não é confiável. Então, o jogo é esse, né? Ir avançando na maturidade e ir ganhando essa autonomia. Então, Deus como Pai é tudo isso. Retomando, Deus como Pai prepara a chegada do Filho. Deus como Pai, deixa eu ver aqui para não me perder. Deus como Pai prepara a chegada do Filho. Deus como Pai ama o seu Filho e faz questão de dizer publicamente. Deus como Pai recebe a obediência do Filho mediante a sua própria coerência. Deus como Pai entrega seu Filho ao mundo.
Deus, como Pai, nunca abandona seu Filho, então Ele envia ao mundo, mas não abandona seu Filho no mundo. Deus, como Pai, premia a missão e delega autoridade ao Filho. Tudo isso é Deus como Pai. Agora, quando a gente desce do patamar divino e chega aqui no chão da vida, a gente sabe que os nossos pais não são deuses. A gente sabe que os nossos pais falham com a gente. Alguns falham pouco, outros falham muito, outros falham totalmente, porque desapareceram. Mas a gente também precisa aprender a perdoar os nossos pais. Primeiro, porque nós não somos também um filho. Se Deus não é pai se o nosso pai não é pai como Deus, nós também não somos filhos 100% obedientes como Jesus. Então, primeiro a gente tem que dar um desconto aos pais, pedindo que Ele dê desconto a nós como filhos. Porque eles não são perfeitos como pais, nós também não somos perfeitos como filhos. Em tudo, temos de oferecer perdão aos nossos pais, independentemente de qual é a nossa relação com eles e qual é a história que eles construíram conosco. Às vezes isso é mais fácil, às vezes é mais difícil, às vezes a relação está em curso, às vezes a relação está rompida, às vezes a relação já acabou. Mas ainda assim, carregar mágoa, ressentimento, não é bom de forma alguma, especialmente a respeito de nossos pais. Porque nós já carregamos os nossos pais conosco na vida. Porque no sangue, no DNA, na história, na memória, em tudo. Então é pesado demais carregar a parte ruim. É pesado demais carregar a mágoa. Então, já que nós temos que carregá-los conosco, que a gente carregue com leveza. Que a gente carregue as boas histórias e perdoe aquilo que é de pesado para ficar para trás. Então, que o Senhor te abençoe para que você perdoe o seu pai, que o Senhor abençoe a sua relação com o seu pai, que você tenha no céu um pai perfeito que te ama incondicionalmente e que você, sendo pai, eu sei que aqui temos seu Leal, eu, Darlan, Tiago, Guga, Júlio, que a gente não perca a oportunidade de influenciar os nossos filhos, porque também é um grande privilégio. E eu quero terminar com uma poesia do pastor Henrique Vieira, no disco Amarelo do Emicida, que eu gosto demais. Que ele diz assim: eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Não sei, eu não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar 1 milímetro a cada estação. Então será tudo vão? Banal, sem razão? Seria assim? Seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. No vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo. É certo da incerteza, socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento. O amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. É alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal como angelical. Não está num dogma ou preso numa religião. É tão antigo como a eternidade. O amor é espiritualidade. Latente, potente, preto, poesia, um ombro na noite quieta, um colo para começar o dia. Filho, abrace a sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente na minha fragilidade. Não tenho uma bolha da proteção. Queria guardar tudo que amo num castelo da minha imaginação. Mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Não sei, não posso saber. Mas enquanto houver amor, mudarei o curso da vida. Farei um altar para a comunhão.
Nele eu serei um com o mundo, até ver o Ubuntu da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo, e eu pinto tudo em amarelo. Que Deus te abençoe e te guarde. Feliz Dia dos Pais. Vamos ficar de pé e vamos orar? Obrigado, Senhor, por ser o nosso Pai amado. Obrigado por os pais terrenos que o Senhor nos deu. Apesar das suas falhas, são os nossos pais, é quem o Senhor usou para que chegarmos até aqui. Para nós que somos pais, nos ajude, Senhor, a alcançar profundamente o coração e a influenciar positivamente a vida dos nossos filhos e filhas. E que todo o resultado de tudo isso seja para a tua glória e que o Senhor permaneça sempre como nosso Pai amado. E a gente nunca se esqueça disso, de que todos e todas somos filhos amados, filhas amadas do Senhor. Que o Senhor, nosso Pai, nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor Jesus, o Filho, com sua graça e amor, seja sempre presente na nossa vida. E que o Espírito Santo do Senhor nos consola e conduz a nossa vida para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.